Imagine a seguinte situação. Você precisa comparar a diferença entre dois documentos no seu trabalho. Como você faria isso? E se fossem 10, 50, 100 documentos? Eu vim aqui te contar que você não precisa perder dias, semanas, até meses do seu trabalho e talvez alguns cabelos analisando documento por documento. E eu quero te mostrar como você consegue fazer isso de maneira automatizada e prática utilizando Python. Fala galera, Renata aqui e hoje a gente vai aprender a como manipular arquivos em Word utilizando Python. A ideia nesse vídeo é a gente criar um script em Python que varre vários documentos em Word, lendo parágrafo por parágrafo e comparando quais são as diferenças e as semelhanças entre cada arquivo. No final, a gente vai consolidar isso numa tabela, de maneira que a gente consiga visualizar essas diferenças. Então, bora fazer o nosso trabalho mais inteligente! Galera, então vamos começar entendendo qual vai ser o passo a passo que a gente vai seguir na construção desse projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar a biblioteca docx, que é a biblioteca que permite com que a gente faça a manipulação de arquivos em Word no Python. Depois, a gente vai importar todas as bibliotecas que a gente vai precisar utilizar hoje. No passo 3, a gente vai entender como funciona a manipulação de arquivos em Word no Python. No passo 4, a gente vai criar uma função que varre cada parágrafo de um documento no Word. Depois disso, a gente vai mapear todos os arquivos existentes em uma pasta de Word, varrer cada parágrafo de cada um desses arquivos, transformar tudo isso em dados estruturados que nos permitam fazer análises e, por fim, exportar esses dados para o Excel. Bora lá? Então, vamos começar instalando a nossa biblioteca docx, que é a biblioteca com que a gente vai conseguir fazer toda a leitura e manipulação desses documentos em Word em Python. Então, o comando para fazer isso é o pip install e o nome da biblioteca. Então, a gente vai passar ali, o nome da biblioteca é docx. Beleza, agora a gente vai importar as bibliotecas que a gente vai utilizar nesse projeto. A primeira biblioteca que a gente está utilizando, que a gente vai importar, é a própria biblioteca aqui docx. A gente vai importar o método document dela. A gente vai importar o nosso bom e velho pandas, com o qual a gente consegue fazer manipulações de dados dentro do Python de uma maneira muito mais simplificada. A gente também vai importar a biblioteca glob, que é a biblioteca com a qual a gente consegue varrer arquivos dentro de um diretório. E a gente vai importar ali a nossa biblioteca numpy. Próximo passo aqui, então, é a gente entender um pouco como que funciona essa biblioteca docx, como a gente consegue fazer manipulação e leitura de arquivos em Word utilizando Python. A gente tem um documento em Word chamado teste. A gente está abrindo aqui para você dar uma olhada. Neste documento a gente tem ali alguns parágrafos, então parágrafo 1, trabalho inteligente, parágrafo 1, trabalho, parágrafo 2, inteligente, parágrafo 3, parágrafo 4. A gente também tem alguns parágrafos vazios, né? A gente pulou algumas linhas. Então, vamos criar uma variável chamada documento e passar ali o método document e o nome do nosso arquivo, para ele fazer a leitura deste documento. Beleza? Leu. Agora a gente vai passar ali o método paragraphs, justamente para ele nos retornar ali quantos parágrafos ele encontrou desta leitura que ele fez. Você pode notar ali que ele nos retornou 7 parágrafos, por quê? Justamente porque a gente tinha ali a gente pulou linhas, tinha alguns parágrafos que estavam vazios. Se a gente passar um índice para esse parágrafo, por exemplo, aqui no caso 4, ele vai retornar um parágrafo em específico. Dando ponto text, ele vai retornar o texto daquele parágrafo. Então, agora o nosso trabalho é criar uma função que vai varrer cada parágrafo, cada texto de um parágrafo, de um arquivo em Word. Como a gente vai fazer isso? A
gente está declarando aqui a variável. O modo da gente fazer isso no Python é utilizando o def. A nossa função, ela se chama var_word. A gente está passando como parâmetro o nome do arquivo, ou seja, ela vai utilizar desse nome do arquivo vai precisar receber o nome do arquivo ali para a gente chamar essa função. Estamos declarando algumas variáveis ali, a nossa docxdict, que vai ser um dicionário no qual a gente vai armazenar as informações, e a lista parágrafos. Aqui a gente então está abrindo este documento, ali o documento é uma variável na qual a gente vai fazer a leitura desse documento, utilizando o document, e aí, para cada parágrafo dentro do nosso documento que a gente acabou de fazer a leitura, a gente vai pegar este parágrafo e colocar uma condicional. Para quê? Justamente para a gente fazer uma verificação se aquele parágrafo está vazio ou não. Então, se o tamanho do nosso parágrafo for maior que 0, quer dizer que esse não é um parágrafo vazio. E aí, se ele for maior que 0, ou seja, se ele não for vazio, a gente vai armazenar esse texto dentro da nossa variável docxdict. Mas percebam que a gente não está armazenando somente o texto. A gente vai armazenar o texto e o próprio nome daquele arquivo. E no final, a gente vai adicionar essas várias informações para cada um desses parágrafos que a gente achar numa variável chamada lista parágrafos. A gente faz isso utilizando o método append. Então, a gente armazena naquele dicionário que a gente acabou de obter da leitura daquele parágrafo dentro da nossa lista de parágrafos. E aí, esse vai ser justamente o retorno da nossa função var_word, que é a lista de parágrafos. Beleza? E a gente vai passar, então, essa nossa função var_word dentro para esse nosso documento teste. O que ele nos retorna justamente é o parágrafo e o nome desse documento. Então, todos os parágrafos que não estão vazios e o nome desse documento. O que a gente vai fazer, então, agora é ler todos os arquivos em Word existentes em uma determinada pasta, em um determinado diretório. Como a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai declarar a nossa variável lista arquivo, que é onde a gente vai armazenar todos esses arquivos existentes na pasta. E para cada arquivo dentro do nosso diretório, como a gente faz isso? É passando ali o método glob para a gente conseguir fazer a leitura de um determinado tipo de arquivo, de uma determinada extensão, dentro de um caminho de rede, dentro de um diretório. Para isso, a gente vai passar ali o caminho de rede existente. A gente está fazendo isso e passar a extensão ali que a gente está procurando. Então, para cada arquivo que ele encontrar dentro desse diretório, a gente vai armazenar esse documento que ele achou, esse endereço que ele encontrou dentro da nossa lista de arquivos. Então, no final, vamos ver como que ficou a nossa variável lista arquivo. Perfeito, justamente. Ele retornou para a gente 3 documentos, 3 endereços ali existentes. E agora, olhando para a nossa pasta, é o que a gente tem. A gente tem 3 arquivos de Word dentro dessa pasta arquivos. Nossa próxima missão é, então, para todos esses 3 arquivos que a gente tem dentro do nosso diretório, conseguir varrer cada parágrafo de cada um desses documentos e consolidar tudo isso em uma única tabela. Então, para isso, a gente começa declarando ali 2 variáveis, a nossa variável tabelas e a nossa variável lista Word. As duas são variáveis ali do tipo listas. E aí, para cada arquivo que a gente encontra dentro da nossa lista de arquivo, a gente passa a nossa função var_word. No final, a gente pega todo o retorno, toda aquela lista que a nossa função retorna e adiciona isso numa tabela. E a gente zera ali a nossa variável listWord para não ter nenhuma sujeira.
Beleza, então no final das contas a gente tem ali a nossa variável tabelas, que nada mais é do que uma lista de tabelas de cada um daqueles arquivos que a gente fez a leitura. E agora a gente precisa armazenar, colocar tudo isso numa única tabela, porque não adianta a gente ter 3 tabelas ali diferentes, que a gente não vai conseguir fazer análise. E aí perceba que se a gente passa um índice para a nossa variável tabelas, aí sim ela retorna para a gente a tabela bonitinha do jeito que ela armazenou. Então a gente tem 3 tabelas, a gente precisa consolidar isso num único lugar. Como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o método concat, que é um método dentro do pandas. Então a gente passa ali a nossa variável tabelas, passa o método concat e ele já consolidou tudo isso num único lugar. Mas a gente precisa fazer algumas melhorias dentro da nossa tabela, porque percebam, as colunas estão sem nome, os índices de cada uma das linhas, ele começa a repetir 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então a gente precisa organizar as nossas informações. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é redefinir o nome das nossas colunas. A gente faz isso passando ali o ponto columns e os nomes que a gente quer substituir na nossa tabela. A gente vai colocar, então, o nome parágrafo e o nome da coluna, nome do arquivo, e vamos resetar ali aquele índice, que é justamente ali para a gente ter um número sequencial. A gente vai apagar aquele índice e resetar ele do 0. Percebam agora que a gente tem um número sequencial para cada linha e nossas colunas renomeadas. Porém, percebam que ali o nosso conteúdo agora da coluna nome do arquivo, ele tem um endereço completo daquele diretório, e a gente não quer isso, a gente só quer saber qual que é o nome do arquivo, o nome do documento. Então a gente vai fazer essa tratativa agora do nome do arquivo. Como a gente faz isso? A gente vai utilizar o método replace. Para quê? Para pegar todo esse endereço grandão e substituir ele por nada e para ter só no final o nome do arquivo, que é o que interessa para a gente. Beleza, aí perceba, a gente então fez o replace e agora a gente tem só o nosso documento mesmo, só o nome do arquivo. Próximo passo aqui, então, vai ser pegar essa tabela que a gente criou e transformar ela em dados estruturados para que seja mais fácil a gente fazer um analytics em cima disso. Então, para isso, a gente vai utilizar o método getDummies na nossa coluna parágrafo. O que é isso? A gente vai transformar estas linhas em colunas. Então, perceba ali que para a coluna parágrafos, ele transformou as linhas em colunas, de modo que se aquela coluna aparecia naquela determinada linha, ele coloca 1, se ela não aparece, ela coloca 0. Só que a gente precisa juntar agora, né, o que ele fez aí com os parágrafos para cada arquivo ali que a gente tinha. Então, a gente vai juntar uma coisa com a outra. Para isso, a gente usa o método join, para quê? Justamente para juntar a nossa tabela com a nossa tabela estruturada, que a gente acabou de criar com o método getDummies. E aí a gente tem, para cada arquivo ali, para cada linha, com as informações de qual arquivo é o respectivo, a informação ali do que tem em termos de parágrafo com 1 e o que não tem ali com 0. Mas ele repete ali, né? Então a gente tem várias linhas ali com o documento 1, várias linhas com o documento 2, e agora a gente precisa consolidar isso numa única linha, para a gente saber, de fato, o documento 1, o que ele tem de informação, o documento 2, o que ele tem de informação, e o documento 3, o que ele tem de informação. A gente está removendo ali o parágrafo que ainda existia nessa tabela, então só para realmente ficar o nome do arquivo e todas as colunas ali com cada parágrafo. E agora sim a gente vai consolidar isso em 3 linhas ali, que são 3 documentos. A gente vai criar então como se fosse uma tabela dinâmica no Excel. A gente vai consolidar tudo isso. Então, a gente vai consolidar tudo isso em termos de nome do arquivo e a gente vai somar ali cada coluna com qual que aparece a informação no documento. Então, perceba que ele consolidou o documento 1 e foi somando ali o que tinha em cada uma das colunas. Então, nosso documento 1, tudo que existe de
de parágrafos nesse documento, ele colocou 1, o que não existe, ele colocou 0. Aqui vamos abrir o documento 1 para dar uma olhadinha no que existia nele. Então a gente tem aqui, trabalho inteligente, aprendendo a ler arquivos em Word, deixa um like e se inscreve no canal. Beleza? Aprendendo a ler arquivos em Word, deixa o like, se inscreve no canal. Trabalho inteligente. No nosso documento 2. No nosso documento 2, então, a gente tem confere outros vídeos no canal, para você gerar cada vez mais valor, deixa o like. E se inscreve no canal. Fica a dica aí, se inscreve no canal. Beleza. Próximo passo aqui, então, já que a gente conseguiu consolidar tudo isso, vai ser exportar esses dados para Excel ali, para fazer os filtros que a gente quiser e as análises que a gente precisar. Beleza? A gente faz isso utilizando o método ali toExcel, chamando toExcel. Passamos o nome do arquivo que a gente quer gerar. Esse arquivo chama tabela, a gente está abrindo ele aqui. Beleza, então aqui a gente tem uma tabela consolidada todas as comparações entre esses 3 documentos em termos de parágrafo. E era isso que eu queria mostrar. Sucesso nesse projeto, pessoal! Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de tacar o like, se inscrever no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser trocar uma ideia comigo ou tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários também, ou me procura nas redes sociais. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Todo o código que a gente utilizou nesse vídeo vai estar lá no meu GitHub. O link também está aqui na descrição. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!